Érico Veríssimo é um dos grandes nomes da literatura brasileira e um dos maiores representantes do sul do país no modernismo. Natural do Rio Grande do Sul, o autor costumava colocar o estado nos contos, crônicas e romances que escrevia, mas não tanto na linguagem. Ele aposta na clareza de pensamento para escrever, diferentemente de outros escritores do movimento literário, mas, no entanto, não utiliza uma linguagem caracterizada pelo regionalismo. A obra mais importante de Veríssimo é O Tempo e o Vento, uma trilogia histórica que chegou a ser adaptada para a televisão. Incidente em Antares e Olhai os Lírios do Campo também receberam versões televisivas. O filho de Érico, Luiz Fernando Veríssimo, seguiu a carreira do pai e se estabeleceu como escritor. O primeiro período da obra de Veríssimo se passa em uma fase urbana, em que o cotidiano da cidade é o pano de fundo para diversas discussões, como ele representa em Um Lugar ao Sol. No segundo período, o histórico ganha espaço, como se percebe em O Tempo e o Vento. Érico Veríssimo nasceu em 1905, no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. O escritor mostrou as primeiras habilidades artísticas em 1914, quando fundou a revista Caricatura, que preenchia com notas e desenhos. Em 1920, o escritor foi para Porto Alegre, estudou no Colégio Cruzeiro do Sul, mas não completou o curso. Abandonou os planos de cursar uma universidade e voltou para Cruz Alta. Com a separação dos pais, foi morar com a mãe e os irmãos, Ênio e Maria, na casa dos avós. Logo depois, o escritor trabalhou como balconista no armazém de um tio e, em seguida, no Banco Nacional do Comércio. Veríssimo se tornou sócio de uma farmácia em 1926. A falência 4 anos depois endividou o escritor, que atuou também como professor de literatura e de inglês, ministrando as aulas nos fundos da farmácia. Conheceu a mulher que viria a ser sua esposa em 1927, logo depois de abrir a farmácia central. Casou-se com Mafalda Halfen Volpe em 1931. Tiveram 2 filhos, Clarissa e Luiz Fernando, que também adotou a carreira literária. Os primeiros textos publicados foram por volta de 1929. Depois disso, os contos de Veríssimo foram parar no Correio do Povo. Morando em Porto Alegre, trabalhou como secretário de redação na revista do Globo. Na época, era visto constantemente em companhia do também escritor Mário Quintana.
Atuou também como tradutor e colaborador do Diário de Notícias e do Correio do Povo, para ajudar a complementar a renda familiar. O primeiro livro, uma seleção de contos, foi Fantoches, publicado em 1932, ano em que virou diretor da Revista do Globo. Depois disso, publicou os romances Clarissa e Caminhos Cruzados. Pelo último, acabou sendo interrogado pela polícia sob a acusação de ser subversivo. Versátil. Érico criou ainda o Clube dos Três Porquinhos, um programa infantil transmitido pela Rádio Farroupilha. Por não concordar com a censura prévia imposta pelo Departamento da Imprensa e Propaganda do Estado Novo, o DIP, encerra o programa. Mas foi Olhai os Lírios do Campo que marcou a carreira de Veríssimo. Durante o tempo em que morou nos Estados Unidos, para onde se mudou em 1943, deu aulas de literatura brasileira. A política da boa vizinhança, estabelecida pelo presidente Franklin Roosevelt, proporcionou a mudança. Érico não concordava com o Estado Novo de Vargas, por isso gostou da oferta. Em 1947, já de volta ao Brasil, Veríssimo começa a escrever a trilogia que marcou sua carreira, O Tempo e o Vento. O escritor queria contar a história do Rio Grande do Sul e dividiu em três obras: O Continente, O Retrato e O Arquipélago. A trilogia, inclusive, virou novela na extinta TV Excelsior em 1967 e, em 1985, minissérie na TV Globo. Olhai os Lírios do Campo também ganhou uma adaptação nos anos 80 pela TV Globo, assim como Incidente em Antares, em 1994. Érico Veríssimo ganhou prêmios como Jabuti, em 1965, pelo livro O Senhor Embaixador. O prêmio Machado de Assis, em 1953, com Música ao Longe.
O escritor morreu em 1975, em decorrência de um infarte.